Meus amigos, tudo na vida tem um fim e chegou ao fim a era Gabigol no Flamengo no meio de uma comemoração de título. Tem alguém certo? Tem alguém errado na história? Faltou tato para a diretoria do Flamengo? Faltou um pouco de senso coletivo para o Gabriel no momento do anúncio? Esses e outros assuntos depois da vinhetola. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Olá, moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área, nada mais, convidando você aí a se inscrever no canal, fazer tudo o que está escrito aqui. Você que é safo, rato de internet, já sabe. Então você chega num canal, você gosta de um canal, acompanha este canal corriqueiramente, você já sabe o que tem que fazer para ajudar este canal a crescer. Não precisa ficar aqui mendigando isso toda hora, pelo amor de Deus, né? Você tem 20 anos de curso e eu tenho que ficar falando o básico é irritante. Mas só não faça nada. Chegar aqui e ficar só ver o vídeo passivamente, você que está aí de fone, não está nem olhando para minha cara, dá um likezinho, volta pro vídeo aqui e dá um like. Não gostei, tô achando Formiga chato. Dá um dislike também. O que interessa é avisar pro YouTube que você se importa de alguma maneira e que este conteúdo é relevante. Como é relevante Gabriel Barbosa ou Gabigol? Você não passa indiferente ao Gabriel, né? Ou você adora ou você odeia. Dizer que, putz, não ligo, é difícil porque é um personagem muito específico, muito peculiar da história recente do futebol brasileiro. Um cara que marca uma época e que agora, ao anunciar a sua saída no Flamengo, depois de 300 jogos, 13 títulos, 16 gols em finais e toda uma história marcada, né? O Gabriel está entre os 3 maiores ídolos da história do Flamengo, para muitos é o segundo, atrás só do Zico, para você ver o tamanho desse cara. E que talvez agora esse tamanho seja enxergado de maneira mais clara com a saída. Porque quando acaba um período, quando acaba uma passagem, quando acaba um relacionamento, você olha para trás e aí normalmente a gente começa a de fato colocar aquele período no seu devido lugar e começa a valorizar coisas que talvez vivendo você não percebesse bem. Então a tendência é que o Gabriel aumente de tamanho agora, saindo do Flamengo. As pessoas vão olhar para trás e aí vai vir o sentimento de gratidão, de saudade, de um monte de coisa. Tem torcedor que ficou chateado com o Gabriel. Tem torcedor que talvez não tenha perdoado o Gabriel por erros que ele cometeu durante essa passagem. Tem torcedor que acha que ele não deveria ter anunciado a saída no meio de uma comemoração de título de Copa do Brasil. Tem torcedor para todo tipo. Eu arrisco a dizer, olhando de longe, que me parece a minoria. A maioria entendeu que estar perdendo um ídolo agora não era necessário, que a relação poderia perdurar até no momento em que minimamente o Gabriel parece estar sendo resgatado ali pelo Felipe Luiz, foi decisivo na final da Copa do Brasil, fazendo 2 gols, e foi fundamental em mais um título do Flamengo. Então, neste momento em que parecia que ele poderia voltar a render alguma coisa, o torcedor talvez quisesse apostar mais nessa relação, por tudo que já foi feito. E jogadores têm saldos diferentes mesmo, assim. O torcedor não enxerga todos os jogadores de maneira igual. Tem jogadores que talvez possam errar mais do que outros. Tem jogadores que têm uma tolerância muito menor. Tem jogadores que injustamente são rotulados no meio de uma crise como culpados. Eles viram a personificação da derrota, outros viram a personificação da vitória. E o Gabriel talvez seja esse caso, do cara que representa uma era altamente vitoriosa, a era de ouro 2.0 do Flamengo, depois dos anos 80. Você tem agora, nessa passagem de 2019 para os anos 20, para os anos 2020, a era de ouro 2.0 do Flamengo, que está representado nesse cara, basicamente nesse gesto, que está tatuado nas pessoas, que virou bandeira, que virou símbolo de um período muito vencedor. Então o Gabriel deixa o Flamengo com 303 jogos, 160 gols, 44 assistências, 204 participações em gol, assim, é muita coisa, né? Uma média de 109 minutos para participar de um gol, 5.2 finalizações para marcar, e a gente pode voltar nesse assunto depois, quando for falar dessa transição dele, seja para o Cruzeiro ou para qualquer outro lugar. 13 títulos nessa passagem, é o jogador mais vencedor da história do Flamengo, ao lado do Zico, do Júnior, do Bruno Henrique e do Arrascaeta, o que é absolutamente impressionante. Olhando para o futuro, a tendência é que ano que vem o Arrascaeta e o Bruno Henrique passem e se tornem os 2 maiores vencedores da história do Flamengo. Mas o Gabriel é mais ídolo que os 2, o Gabriel representou mais que os 2, o Gabriel foi mais decisivo que os 2. São 16 gols
em finais, então a gente não está falando de um elemento qualquer. E que sim, o trato é diferente com um cara desse, para mais ou para menos, assim, pro lado do amor, tudo é muito, e pro lado da raiva também tudo é muito, por isso você não passa indiferente, e ele não faz questão também de ser indiferente, tanto que na comemoração do título da Copa do Brasil, ele ainda no gramado, anuncia que não vai continuar porque se chateou com várias tomadas de decisão da diretoria, não se sentiu respeitado pelo antigo treinador, e aí ele está especificamente citando o Tite, e ele deixa muito claro, né? Ele não se sentiu respeitado enquanto jogador, ele não leva a coisa para o pessoal, e aí, profissionalmente falando, ele entende que deu. E aí ele faz esse anúncio num momento obviamente calculado, de euforia, em que ele foi muito importante para esse momento. Eu acho pouco provável que ele anunciasse essa saída se ele fosse campeão da Copa do Brasil, sendo reserva, ali não metendo gol nenhum, não tendo nenhuma relevância nas finais. Só que o foco, o holofote voltou para o Gabriel. E ele usou isso para se proteger, e eu não condeno. Eu não consigo julgar. Porque, de novo, a gente não sabe tudo o que se passou entre quatro paredes ali, e os acordos que foram descumpridos, o grau de decepção do Gabriel com esses membros da diretoria. Não que ele não tenha errado nesse período, o Gabriel teve momentos de desvalorização, de inconstância nessa relação com o Flamengo. Teve, e o torcedor, em vários momentos, condenou o episódio com a camisa do Corinthians, condenou o episódio do doping em boa parte. Então, assim, a gente está falando de um cara que não passou ileso também a críticas, não. Mas olhou para a diretoria do Flamengo e se sentiu, em parte, traído. E aí, meu irmão, de longe, eu não consigo julgar o cara, ao não se sentir mais com um laço de confiança com quem assina, esse cara não querer continuar, porque é algo muito importante de se lembrar. Um clube, ele é feito das pessoas. Um jogador, ele não senta com o time, ele não senta com o clube, ele não senta com a camisa do Flamengo. O Flamengo não é uma pessoa, é uma instituição que é representada por pessoas. E o jogador senta com esses caras. Se a relação acabou e desgastou com esses caras, bicho, separar é muito difícil, porque no fundo, o patrão do cara naquele momento é aquele dirigente que não cumpriu o que combinou com o cara. E no caso do Gabriel, é preciso lembrar, houve um pré-acordo de renovação, um aperto de mão, que depois foi descumprido, e a diretoria do Flamengo fez isso com outros jogadores nesse período. Jogadores com menos relevância, jogadores que não tinham esse apelo popular, que não iam, de fato, bater de frente com a diretoria do Flamengo. Mas no caso do Gabriel é diferente, ele usou o momento que ele podia para se proteger, com 2 gols nas costas, com mais um título, com mais uma atuação decisiva, com essa transição com o Filipe Luís, que parecia estar trazendo ele de volta, o que remete o torcedor a um período vencedor, remete o torcedor a um período que ele foi muito feliz, remete ao torcedor ao fim do jejum da Libertadores, a um bicampeonato brasileiro. Então, assim, o Gabigol remete e encosta no torcedor do Flamengo no lugar que basicamente só ele consegue atingir. E aí você mensurar isso é muito difícil. E ele, sabendo disso, usou ali o gramado ainda naquela euforia para falar, cara, aqui é a minha última dança. Ele já tinha dado a letra, né, que poderia ser a última dança, ele já não tinha aceito as propostas de renovação da diretoria do Flamengo, sempre falou, não, a proposta continua na mesa. Depois dos 2 gols, a diretoria disse, não, os 2 gols não mudam em nada a situação. Então, cara, assim, é uma guerra fria ali, que se fosse o contrário, talvez a diretoria do Flamengo também usasse um momento de fragilidade para se proteger e falar, não, ele está saindo por isso, não porque eu quis. Ou ele agora, ou o contrato que eu estou oferecendo agora é baixo porque ele caiu de produção, ou porque ele está na pendência do doping, ou porque ele vestiu a camisa do Corinthians e a coisa vazou, enfim, tem N razões ali, e o jogador sabe disso, sabe que a parada é instável. Então, sabendo dessa montanha-russa, quando você está aqui no alto, você tenta usar o máximo de ferramentas para se proteger, que acho que foi o que o Gabriel fez. Então, assim, eu não consigo julgar, mas eu consigo indicar para você baixar o SofaScore 100% de graça aqui, apontando para esse QR Code, ou no link que está na descrição do vídeo, o aplicativo de placar ao vivo mais rápido do planeta. Lá você vê mapa de calor, você vê as estatísticas do jogo, o tempo real, né, com zona de pressão, com todos os números do jogo, compara jogador, compara time, vê classificação, vê tabela, vê tudo, de todas as competições do planeta. Então, o aplicativo está na palminha da sua mão, beleza? Então, cara, sobre o Gabriel, assim, essa ida que tende a ser para o Cruzeiro, né? Porque logo
foi quase que casado, né? Ele anunciou a saída no campo pouco tempo depois da sair a notícia de que ele está acertado com o Cruzeiro para 2025. O Alexandre Matos, que é diretor do Cruzeiro, falou ao Vene Casagrande e já deu essa entrevista também em outros lugares, de que não tem nada assinado ainda, mas que fica muito honrado do Cruzeiro hoje ser colocado no patamar de poder ter um jogador desse tamanho e tal, não sei o que, deu aquele discurso protocolar para falar não está assinado, mas as notícias dizem que o Gabriel vai para lá. E aí, projetando o Gabriel no Cruzeiro, que tem um projeto, né, hoje com muitos nomes fortes no mercado, tem dinheiro para investir, a tendência de um Cruzeiro cada vez mais forte, é preciso entender assim, o Gabriel é um cara que perde muito gol, ponto. E a gente viu ali os números do SofaScore, ele para fazer um gol, ele precisa de 5 ou mais finalizações em média. Ele estava num time que criava muito, em que durante um período teve ali gente para municiá-lo toda hora, então o Gabriel tinha muita oportunidade por jogo, naquele momento de auge dele, 19, 20, 21, até 22, tinha muito volume. E mesmo assim ele perdia muito gol, mas ele fazia muito, porque o volume era gigantesco. De 2022 para 2023, isso tem uma queda evidente, né? O time também fica uma zona, e isso respinga no Gabriel, um time desorganizado é muito ruim para ele. E 2024 também tem transições, ele fica um pouco escanteado ali com o Tite e tal, então é um ano de pouca minutagem, e mesmo assim ele faz 7 gols, sendo 2 numa final de Copa do Brasil e tal, e volta a ser decisivo, mas ele precisa de um contexto de criação, assim, ele não vai ser o cara, mal comparando, assim, o Cano precisa de pouquíssimas chances, para matar um jogo, o Pedro precisa de poucas chances para matar um jogo, tem atacantes que precisam de pouco para fazer muito, o Gabriel precisa de muito volume, então precisa ver como esse Cruzeiro ou esse outro contexto que ele vai se inserir, como esse contexto vai produzir para que ele, nessa característica dele, que é de desperdiçar chances, mas ser decisivo, como essa conta vai fechar. E é preciso entender, assim, ele vai chegar em qualquer clube com o peso de uma idolatria gigantesca de um outro clube, de ser o terceiro ou segundo maior ídolo do clube com a maior torcida do país. Isso é muito importante. O Gabriel machucou vários times do Brasil ao longo do período. Então, pode ser uma passagem tensa. Depois de você construir uma história gigante num lugar, é muito difícil automaticamente você já manter ou reescrever essa história gigante num outro lugar. O Gabriel teve problemas físicos, né, de 22 para 23, ele passou boa parte da temporada jogando machucado, falou sobre isso. Isso mudou fisicamente o jogo do Gabriel, ele ficou mais lento, ele ficou menos móvel. Então é preciso perceber isso. Eu já tinha gravado um vídeo sobre o Gabriel aqui, falando que eu acho que o Flamengo deveria ter renovado. Ter renovado porque se você vai contratar um reserva para o Pedro ali, não vai ser um reserva barato, ele não vai ter saldo com o torcedor, ele não tem garantia nenhuma, e o Gabriel, acho que no mínimo te garante ali um saldo que é mais fácil de bater. Né? Com 2, 3 gols, com 1, 2 atuações boas, ele já recupera um ânimo que o torcedor tem depositado nele, e não vai ter nessa outra figura, que, repito, não vai ser uma figura barata, até porque é um jogador de alto nível, que custa, e para o Flamengo custa mais ainda, porque o mercado sabe que o Flamengo tem dinheiro. Então, fazendo todas essas contas, eu achava que valeria, e a perda simbólica de um ídolo para um concorrente, eu acho que isso também tem que entrar na conta. Então, eu não consigo julgar o Gabriel por ter feito o anúncio no gramado, eu acho que ele se protegeu de um jeito que ele inverte muito, uma saída que caminhava para ser desgastada, sem sal, com torcedores falando assim, pô, muito obrigado, mas já deu mesmo, já estava na hora. Ele conseguiu reverter isso para falar, cara, eu ainda tinha lenha para queimar, nós ainda tínhamos bons momentos para viver. E a Copa do Brasil mostrou que esses momentos poderiam acontecer. Mas aí, simbolicamente, ele disse, mas eles não quiseram. Ou eles não vão permitir que a gente siga vivendo isso. E aí, de novo, cara, é um ambiente político em que você vai criar as cascas e as proteções para si. E os dirigentes fazem isso também. E se pudessem fazer, tinham feito. Então, eu não consigo julgar os jogadores. Eu disse que a diretoria tinha feito isso com gente antes. A diretoria já fez isso com o Andreas Pereira lá atrás, né? Tinha um aperto de mão, um acordo de comprá-lo definitivamente e estender o seu vínculo com o clube. E depois deu para trás, com o Andreas já tendo aceito tudo. Fez isso depois com o Rodinei e agora fez com o Gabriel, né? Era uma renovação inicial de 5 anos, com um aumento superior. Depois, N questões mudaram. O Landim voltou atrás e falou, isso aí eu não vou assinar porque eu não acho que é bom para o Flamengo. Mas talvez isso não tenha sido conversado de boa maneira com o Gabriel, e aí o que voltou para ele foi
tempos depois, uma proposta de 1 ano de renovação com 50% de aumento. E aí, para quem tinha 5 na mão, receber só 1, difícil, né? Não tinha um meio termo entre os 5 e o 1, talvez 2, 3, não sei até onde faltou diálogo. O Gabriel também, nesse período, a fase não melhorou, teve a questão da camisa do Corinthians, teve a questão do doping, outros fatores que talvez tenham desgastado. Porém, nesse cenário que não era favorável ao Gabriel, a reta final ele conseguiu reverter, e eu não condeno que ele se proteja na saída, até para proteger o seu legado. Fala, cara, não foi eu que quis sair, os caras que não permitiram que eu ficasse por N razões, inclusive por uma questão de fidelidade, de confiança. E eu não estava nas reuniões para saber, então não vou julgar o sentimento dos outros. O fato é que o Gabriel está pago, o que ele fez pelo Flamengo está escrito, está na história, e o legado está aí, não tem o que fazer. Assim, é uma série de torcedores mirins que ele formou e ajudou a formar. É um ídolo, de fato, que vai ficar para sempre nos corações do torcedor do Flamengo, e que talvez desse para continuar mais no clube. Mas não vai rolar. E, de novo, assim, não acho que tem... Eu não vilanizo o Gabriel nessa história, porque eu acho que muita gente no lugar dele se protegeria também. Como outros jogadores já saíram fazendo a mesma coisa. O Cristiano fez isso no Real Madrid, falou no gramado ainda, e sempre reclamou de falta de carinho da diretoria, que o entendimento com a diretoria era complicado, não sei o que. Ele fez isso no gramado. E à época, assim, foi entendido como um golpe de mestre, assim. Pô, tô aqui, ó, tacinha da Champions, valeu, saiu no auge. Acho que o Gabriel tá fazendo o mesmo, protegendo o legado.